Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ler Jó 38, que fala: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces na terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quando a gente passa por momentos difíceis, muitas vezes a gente vai olhar mais a maldade no mundo, até a própria situação que a gente vive, e creio que acontece com talvez muitos, não sei, ou pelo menos com alguns, igual de a gente querer questionar Deus, ou fazer igual o Jó, sei lá, se amaldiçoar, falar que Deus sabe tudo, mas começa a amaldiçoar, começa a falar coisas assim que não deve ser falada. E então a gente tem que lembrar que tem coisas no mundo que realmente a gente não vai entender mesmo. O mundo jaz do maligno, já diz a Bíblia. Então, tipo, tem coisa que a gente não vai entender por que acontece, por que Deus permite, mas a Bíblia também fala que tudo está na mão dele. Então, tudo até de ruim que acontece é permissão de Deus. Então, tem coisa que a gente realmente não tem como questionar, não tem como. Ah, não, por quê? Não vou saber nunca do porquê. Eu vou ficar. Se eu ficar pensando, eu vou ficar maluco. Não vai adiantar em nada, minha vida não vai seguir pra frente. Então a gente tem que lembrar de Jó nesse momento também, que Jó ele se amaldiçoou, ele falou com muitas coisas indevidas em vários momentos. Então Deus vai lá e responde ele. Ele não faz igual a gente, que a gente é muito, ele nem responde assim. Alguns ele pode até responder, mas muitos assim ele nem responde, nem fala nada, porque além já tem a Bíblia, né? Já se você buscar você vai encontrar. E outros assim ele não tem por que ele responder. Ele não precisa dar justificativa, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Só que alguns ele responde que é mais íntimo dele. E ele responde Jó, porque Jó era íntimo, Jó era íntegro. Então ele só que ele cometeu esse erro de se amaldiçoar. Então Deus vai lá e fala: Tá bom, Jó, então já que você é tão bom, se amaldiçoa e fala tantas coisas que se considera sábias, então agora eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde. Ele está dizendo: Você não é nada, você não é nada. Você não estava lá quando eu fundei a terra, você não estava lá quando eu botei o limite no mar, você não estava lá. Deus está falando basicamente para Jó e para a gente que está lendo. Você não é nada, você pode achar que sabe tudo, você ainda não é nada. Mesmo se você achar que eu sou injusto, ou que aconteceu tal coisa, ou quando você continua sendo nada, você é o pó da terra. Você ainda vai querer ser orgulhoso, você ainda vai querer subir em cima dos outros, você é tolo, você é ruim, você é podre. Mas a gente tem que lembrar também que Deus está falando isso é mais como uma correção, porque Deus também fala: Eu te amo, porque eu dei o meu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo: Eu amo muito você, eu te amo muito. Mas em Jó ele está falando também: Você não é nada. Acorda para a vida. Você não vai entender e não vai morrer sem entender. Você não precisa entender nem o passado nem o futuro. Isso é comigo. Então que a gente possa nesse dia lembrar que Deus é superior e aprender a confiar nele e obedecer e respeitar o nome dele.